pedido de um seguidor, faço um vídeo em resposta aos bozoloides que diziam que o Brasil ia virar uma Venezuela. Começo primeiro dado, PIB. O Brasil teve, nesses primeiros anos do governo Lula, ainda falta até outubro, ainda falta mais praticamente um ano, a gente teve um aumento de 9,1% do PIB. Em 2023 foi 3,2%. Nós ficamos na 7ª posição da OCDE em 2023. Em 2024, a gente teve um aumento de 3,4%. A gente ficou na 5ª posição do mundo inteiro. Veja só, o mundo está começando a decrescer a partir de 2024. Em 2025, a gente ficou na 5ª posição, apesar de a gente ter um crescimento menor do que em 2023 e 2024, que foi o crescimento de mais ou menos 2,26% ao ano, fechando o ano. Mas mesmo assim, o 5º maior crescimento do mundo. Mesmo que o Brasil é um país que tem os seus inimigos internos, como por exemplo o Banco Central, com a política de juros na estratosfera, a 15% ao ano, e o Congresso que vocês já conhecem. Agora, como a gente não come PIB, por exemplo, a Venezuela, antes do Hugo Chávez, já foi a 4ª economia do mundo, mas uma economia para poucos, porque a maior parte da população, mais de 75% da população, vivia abaixo da linha de pobreza. Então não adianta ter PIB alto e ter população na merda. Então vamos para um dado que interessa a todo mundo: salário. Enquanto o PIB cresceu 9,1% nesses primeiros anos do terceiro governo Lula, o salário aumentou 11,1%. O salário aumentou mais do que o PIB. E o Brasil teve a massa salarial, que é o somatório dos salários pagos. A gente bateu recorde histórico, a maior massa salarial já alcançada. E também a gente teve um aumento da renda familiar, o que resultou na menor desigualdade salarial histórica no Brasil. Salário mais alto é bom ou é ruim? Salário sozinho não, mas a gente já também teve outro indicativo importante, que foi uma redução de 7,8% nos índices de desemprego. E a gente chegou ao final de 2025 com 5,1%. É praticamente que se considera tecnicamente de pleno emprego. É bom ou é ruim que tenham menos pessoas desempregadas? Mas em 2026 a gente começa o ano com o pé esquerdo. Por quê? Mais de 10 milhões de trabalhadores brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda. Quer dizer, são 10 milhões de trabalhadores que estão inseridos em famílias. Então a expectativa é de que aproximadamente 28 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a isenção do imposto de renda, que significa mais dinheiro circulando na economia. Então, trabalhador, eu falo para você, a gente tem de pensar em termos comparativos. Se você pegar a política de salário e renda, a questão da massa salarial, a questão do salário indireto, que é o salário indireto, se eu construo mais escolas, institutos federais, é salário indireto, que o filho do trabalhador, ele não vai precisar pagar uma escola privada, e ele vai ter uma melhor escola possível, é salário indireto. Se eu fortaleço o SUS, é salário indireto, é melhoria de atendimento, é ampliação do atendimento, é mais eficiência, menos tempo de espera, isso é salário indireto. Na UPA, salário indireto, etc. Então, se você for pensar em termos comparativos, não dá para comparar os governos progressistas do Lula e mesmo da Dilma para o trabalhador com nenhum outro governo. Governo Temer, governo Bolsonaro, governo Fernando Henrique Cardoso, governo do Collor de Mello, governo do Sarney, depois os dois últimos governos militares, o Geisel e o Figueiredo. Olha, governo Fernando Henrique Cardoso, o salário mínimo era de $70. Meu querido, o salário mínimo, o Lula pegou o salário mínimo no primeiro governo dele com $70, era $70 o salário mínimo. O Brasil estava em extrema pobreza, a inflação em 2 dígitos, o Brasil super endividado com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI, que o Fernando Henrique ia sempre à TV anunciar medidas de austeridade junto com empréstimos que ele ia fazer do FMI. Então a gente tem que ver em termos comparativos. Em termos comparativos é isso. Por exemplo, Bolsonaro, que é um representante desse grupo político, você viu como é que ele falava com o trabalhador, ele se dirigia com o trabalhador. Ele se dirigia dizendo que se o trabalhador está pensando em direitos trabalhistas que dão algum tipo de proteção ao salário, quer dizer, salário mais benefício, né, salário indireto,
Ele dizia, você vai ter que abrir mão, ou você vai manter os direitos trabalhistas, ou você vai manter o emprego. Então ele falava como um capitão do mato, como alguém que segura o chicote como trabalhador. É assim que a direita fala. O Paulo Guedes, que era o super-ministro dele, pois bem, o Paulo Guedes dizia isso. Vocês viram o Paulo Guedes em reunião. O Paulo Guedes em reunião ele dizia assim, o Damares, como é que ele diz? A liberdade mesmo, então vai todo mundo se fu. E eu botei 2 anos, uma granada no bolso do inimigo, 2 anos sem aumento de salário. E ele, na realidade, ele deu 4 anos com o salário congelado. E na realidade, a perspectiva do Paulo Guedes era, ele queria mudar as regras para o cálculo do salário mínimo, para que o salário mínimo pudesse ficar abaixo da inflação. Então, meu querido, você me diga uma coisa, olha para mim e me diga, você acha que um governo desse como Michek, Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Ifizema, Ronaldo Caiado, que esses caras vão ter algum tipo de política para salário, para trabalhador? Meu querido, abra os olhos, abra os olhos. Esse é o tema básico da sociologia. Ninguém melhor do que o Lula para explicar isso. E aqui tem um vídeo, aqui no meu perfil, tem um vídeo do Lula, falando, na época ele era sindicalista lá no ABC Paulista. Eles eram torneiro mecânico. Eu produzia uma roldana, quando eu comecei a trabalhar 2 roldanas por dia. 2 anos depois, eu estava produzindo 12 roldanas, mas estava ganhando o mesmo salário. Aí eu queria saber o que aconteceu com aquelas roldanas que ele estava produzindo a mais e que não recebia. É a mais-valia. É assim que é a riqueza do investidor. O investidor é um cara sozinho, ele não produz riqueza. Ele não produz. O dinheiro que ele joga, que é o capital que ele investe, é o dinheiro que se acumulou dessa forma, de salário não pago, ou seja, mais-valia. É aquela quantia que ficou acumulada em algum lugar que não foi por uma classe, que é a classe dos proprietários. Que o cara comprou mais máquina, que o cara investiu no campo financeiro, no mercado financeiro, e valorizou aquele dinheiro. Valorizou aquele dinheiro por quê? Porque, sobretudo na dívida pública, esse dinheiro vai ser remunerado pelo que é arrecadado no país inteiro, que deixa de ir para a educação, que deixa para ir para a saúde, que deixa de ir para a previdência, e vai se acumular lá no campo dos bancos. É assim que funciona. É assim que funciona. Então a gente está melhor, a gente está num guarda-chuva muito melhor, num governo progressista, do que em governo de direita.